Pessoal, bom dia. Estamos iniciando aqui mais um sábado letivo, 17 de outubro. São 8 horas e então nós vamos começar a nossa aula. Conforme foi orientado pela coordenação, caso o aluno não esteja online no momento da aula, que é para a aula ser gravada, e aí eu estou gravando a aula para que depois vocês possam estudar. Tudo bem? Então vamos começar. Hoje, nessa primeira parte da aula, eu vou fazer uma correção da prova, da última avaliação que vocês fizeram. Então, eu vou proceder à correção dessa prova. E a segunda parte da aula, como não teve, se não houver presença na primeira parte, a segunda parte da aula, ela já estava gravada anteriormente. E aí eu vou usar, então, essa aula também para complementar o sábado letivo. Vocês vão ver na sequência, na hora que for postar lá no YouTube. Tudo bem? Então, vamos começar. Eu vou abrir aqui a prova, né? Foi a avaliação que vocês fizeram. Então, para quem tem dúvida agora em relação à avaliação, é o momento de tirar dúvida. Só um minutinho. Finanças. Eu vou fazer o seguinte, vou corrigir a prova e vou explicar, tá? Não vou só dar as respostas, não, porque também fica uma coisa sem sentido. Isso, já abri a prova ali, estou demorando um pouquinho, porque o computador está um pouquinho lento, e a prova está sendo aberta. Beleza. Agora eu vou apresentar aí a prova, né, que foi postada lá no portal, mas eu tenho ela aqui no Word. Tá? Então, essa foi a prova que vocês fizeram aí, ó, prova de finanças corporativas. Aqui, gente, está assim, a primeira questão, né? Um determinado país resolveu decretar moratória, e isto para finanças em relação às empresas que mantêm relações comerciais com as empresas desse país seria um risco cambial, um risco comercial, um risco político ou nenhuma das respostas anteriores? Então vamos lá, vou falar de um por um. Bom, gente, risco cambial é quando você tem seu ativo ou seu passivo exposto ao câmbio. O que seria isso? Quando você faz alguma transação financeira com o exterior, você acaba correndo risco cambial. E que seriam essas transações financeiras? Uma exportação, né? Uma venda, uma exportação, uma compra ou uma importação, né? Ou um empréstimo. Você pode fazer um empréstimo fora do país. Qualquer coisa que você tem que pagar, remeter lá de dinheiro lá para fora, distribuição de lucro, você acaba sofrendo risco cambial, porque todo dia o dólar ou as outras moedas, elas vão flutuando, entendeu? Mas aqui não está relacionado com o fato de um país decretar moratória. Então, a gente sabe que, embora eu conceituei aqui para vocês o risco cambial, a gente sabe que essa primeira questão não é risco cambial. Um país decretou moratória não é risco cambial. Vamos pensar que seja risco comercial. Poderia até ser confundido um pouco com risco comercial, porque uma vez que você faça uma venda para um outro país, né, nós estamos aqui no Brasil, vamos imaginar que a gente exportou para um país, sei lá, qualquer país, a Rússia, entendeu? Fizemos uma exportação. A gente sofre risco comercial se a empresa lá não pagar. Se o país decreta moratória, mesmo que a empresa lá tenha condições de pagar pela importação que ela fez, ela não vai ser capaz de pagar porque o governo da Rússia bloqueou qualquer transação. Porque para você pagar, para você remeter dinheiro aqui para o Brasil, você depende do Banco Central de lá. Se o governo decretou moratória, o Banco Central não vai remeter esse dinheiro. Então, aí dá a impressão que é um risco comercial, mas não é, porque comercialmente a empresa lá, ela teria condições de pagar. Né? Risco comercial seria se aquela empresa, por algum problema financeiro, não tivesse solvência, não tivesse liquidez para pagar as contas. Aí seria risco comercial.
Agora, o fato do governo decretar moratória é porque o governo é que não está com condições, não está tendo reservas no seu balanço comercial lá para enviar, por exemplo, dólar para o Brasil, né? Porque, conforme eu já expliquei na sala de aula, as transações são feitas normalmente com uma moeda mais forte, que normalmente é o dólar, o euro, né? Então, por exemplo, se o cara quisesse pagar o Brasil, ele tinha que ir no Banco Central dele, comprar dólar, o Banco Central dele mandava o dólar para o Banco Central do Brasil e o Banco Central do Brasil convertia em reais. Então, a transação passa por isso. Se você, da mesma forma, por exemplo, quando o Brasil importa e você quer pagar por essa importação, o que você tem que fazer? Você tem que procurar o Banco Central e comprar o dólar. Se o Banco Central não tivesse dólar para vender, você não tem como pagar. Aí é o caso, então não é um risco comercial. Né? Eu já estou até me antecipando na resposta, vai ser um risco político. O fato do país, de uma decisão governamental, impedir que você remete esse dólar, por vários motivos, tá? Então vamos agora falar então do risco comercial, a gente viu que não é, porque o risco comercial é quando a empresa não tem condições de pagar, e não o governo, tá certo? Agora o risco político é esse, você vai lá no Banco Central comprar dólar e não tem dólar, né? Às vezes o Brasil está importando demais, a balança comercial ficou deficitária, não conseguimos novos empréstimos, novos ingressos de dólar aqui, e nós não temos dólar mais para mandar, e a gente fala, olha, não tem como. Por mais que a empresa que queira pagar lá, não tem jeito. Aí eu estou fazendo uma análise ao contrário, né? Agora a gente, como se a gente fosse pagar. Então agora vamos imaginar que o nosso governo decretou essa moratória. Ou seja, porque ele não tem dinheiro, ele não tem dólar mais para vender para a gente, para mandar lá para o exterior. Né? E pode ter um risco político por algum motivo mesmo. O governo fala assim, não quero mais que faça transação com a Rússia, não quero mais que faça uma transação com Cuba, entendeu? Então, um risco político está mais relacionado com essa moratória. O governo decretou que não vai pagar ninguém, ou pode também ser uma questão mesmo, política mesmo, de relacionamento, igual aconteceu. Tivemos problema com a Venezuela, o Bolsonaro, né? Acho que não chegou a esse ponto, mas eu estou dando um exemplo, tá? Fala assim, não vamos mais transacionar enquanto não resolver o problema da Venezuela lá, porque eles não têm democracia, alguma coisa assim, alguma alegação. Então, isso é um risco político. Joia? Então, a resposta certa é risco político, então também elimina aí nenhuma das respostas anteriores. Tá joia? Então, a primeira questão é a letra C, risco político. Vamos continuar aqui a nossa correção. Bom, qualquer empresa atualmente está sujeita a risco. Sempre, gente. O fato de você ter hoje um negócio, aliás, eu costumo brincar na sala de aula, né? O fato da gente existir já é um risco, né? Só o fato de você acordar de manhã e ir trabalhar, você já está sofrendo risco no trânsito, risco, né, de sofrer um infarto. Hoje eu estou meio pessimista, né? É uma brincadeira. Então a gente já vive em momentos de risco. Então as empresas também da mesma forma. Você abriu as portas da sua empresa, você não sabe se vai vender o produto, se vai ter demanda. Então as empresas já vivem constantemente em risco, né? Então nós administradores, uma das nossas premissas básicas na nossa profissão é saber lidar com risco. Né? O administrador tem que ter uma frieza para lidar com o risco. O administrador que não tem essa frieza, ele vai sofrer. Eu costumo falar, igual o médico não consegue ver sangue, né? Embora muitos estudantes no início não conseguem ver, mas depois acaba acostumando. Então, o administrador tem que saber lidar com o risco, tem que ter uma frieza necessária para lidar com todos os riscos. E todas as decisões envolvem risco. Agora eu estou falando de risco cambial. Ele é um risco específico? É um risco sistemático? É um risco generalizado? Ou nenhuma das respostas anteriores? Bom, gente, eu vou eliminar as erradas. Né? O certo é risco específico, então depois eu volto nela. Seria a letra A. O que é risco sistemático? É quando envolve todo um sistema econômico, ou seja, todas as empresas. E generalizado e sistemático são sinônimos. Tá? Então, eu falando sistemático, já estou explicando generalizado. Só mudei o nome aqui para ter mais uma opção aqui nessa questão. O risco sistemático ele envolve todo o sistema econômico. Então, por exemplo, uma decisão governamental que vai atingir todas as empresas. É um risco do sistema. Tá? Como já teve aqueles no passado, talvez vocês não lembrem, porque vocês são novos,
Mas o Brasil vivia com planos econômicos. Às vezes, quando você acordava de manhã, estava um plantão do Jornal Nacional lá, a ministra da Economia falando, ou o ministro da Economia falando, de plano real, plano cruzado, plano Sarney, plano verão. Então, o Brasil já viveu com isso. Tá? E aí, cada plano desse envolvia toda a economia. Né? O governo vai congelar, o governo vai não sei o quê, o governo vai. Todo mundo está congelando preço. Era geral, entendeu? Então, isso é um risco do sistema econômico. Generalizado é a mesma coisa. Nenhuma das respostas anteriores está errado. Por que, então, o risco cambial é um risco específico? É porque ele é um risco somente para a empresa que exporta. Se a vendinha do Sozé não exporta, ele não vai sofrer o risco cambial. Pode haver uma dúvida no sentido, sim. Ah, meu professor, quando o dólar sobe, não afeta todos os preços da economia? Não são todos os preços, entendeu? E às vezes tem gente que nem repassa para o preço. Então, não pode falar que vai afetar, porque não é uma coisa que acontece. É uma coisa que os economistas prevêem. Né? Subiu ao dólar, o pãozinho vai subir. O economista mestre para falar isso, desculpa aqui os nossos amigos economistas, mas eles são mestres, parece que eles fazem o seguinte, eles jogam isso no ar, aí o cara pega e aumenta o preço. Mas, teoricamente, não é uma coisa, não é uma regra, entendeu? Não é uma regra, não é porque o dólar subiu demais que eu tenho que repassar o preço, até porque ele pode cair logo depois. Entendeu? Mas, assim, às vezes a própria televisão, me desculpa aqui, agora é uma opinião pessoal, às vezes eu fico com muita raiva quando eu vejo alguns comentários econômicos, é porque eles parecem que induzem isso, entendeu? Nem necessariamente quer dizer que, mas o produto é importado e o dólar variou, é lógico que vai afetar, nem sempre, às vezes pode, porque o cara não quer repassar o preço, às vezes não está tendo demanda, entendeu? Ele vai ter que diminuir a margem. A gente sabe como administrador que tem várias formas de você não repassar custo para preço. Tem várias formas, até porque hoje, com a competitividade que está muito difícil ficar repassando custo. A gente está cortando na carne mesmo, mas isso o administrador entende, mas o economista joga isso no ar. Na minha visão, eu não estou aqui querendo criar conflito, pelo amor de Deus, eu estou dando minha opinião pessoal e eu acho que eu tenho direito, né? Na minha visão, isso acaba criando um tumulto. É lógico, porque eles têm que dar a opinião deles do que eles porque eles estudaram isso, eles sabem que isso pode provocar tal, mas pode, não é uma coisa que vai acontecer, entendeu? Então, o risco cambial é um risco específico assim, se eu estou exposto ao câmbio, se eu tenho dívida em dólar, se eu tenho contas a receber em dólar, se eu tenho um passivo ou um ativo em dólar, eu vou sofrer esse risco. A vendinha de Sozé, a cabeleireira, não vai estar, não está nem sabendo que existe dólar. Tem gente que trabalha e nem sabe disso, né? O barzinho da esquina, entendeu? Então, é um risco específico de quem está exposto ao câmbio. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Uma empresa exportadora fez uma venda com a cotação em R$ 5,40 por dólar. Então, eu preciso hoje, para comprar um dólar, de R$ 5,40, correto? Vou fazer aqui uma continha aqui, tá? Preciso de R$ 5,40 para fazer o dólar. Comprar porque eu vendi, né, a 5,40. Aí quando eu vou receber, porque, né, às vezes a gente vende, aí tem todo aquele trabalho do desembaraço aduaneiro, você põe a mercadoria lá no porto, aí depois você leva a mercadoria e chega lá no seu cliente, depois que ele vai te pagar. Quando o cliente vai mandar o dólar para cá, a gente percebe que o nosso dólar desvalorizou, né? Está escrito aí, ó, desvalorizou 7%, ou seja, então ele foi de 5,40 para 7%, ele foi para 5,77. Tá? Eu fiz aqui agora 5,40, 7%, ele foi para 5,77. Porque, gente, quando você fala que houve uma desvalorização da moeda, significa que eu preciso de mais reais para comprar um dólar. Entendeu? Quanto mais dinheiro eu preciso para comprar um dólar, significa que mais desvalorizada está a minha moeda. Né? Ou seja, um dólar eu tenho que. Só você ver como é que a nossa moeda está desvalorizada. Olha, para um dólar eu preciso de 5. E se ele passar para mais, eu estou desvalorizando minha moeda. Aí a minha pergunta é: isso foi péssimo? Porque resulta numa perda cambial para o exportador?
Não, isso foi ótimo, porque resulta em ganho cambial para o exportador. Não houve nenhum efeito, nenhuma das respostas anteriores. Gente, isso para o exportador é ótimo. A desvalorização da moeda, para quem vende lá para fora, ele vai receber mais reais em compensação, entendeu? Então, para ele é bom. Ele acaba obtendo um ganho cambial. Por exemplo, se eu faço uma venda de 10 mil dólares, tá? Agora eu estou colocando a moeda em dólar. Quando eu vendi a 5,40. 10 mil vezes 5,40, 54 mil reais. Eu já espero receber 54 mil reais. Só que ela desvalorizou, foi para 5,77, ó. 10 mil, 5,77 vezes 57.700. Eu vendi por 54 mil, aí só nessa brincadeira aí, ó, com essa desvalorização, eu ganhei 3.700 reais. Tá certo? Sem esforço nenhum, apenas com a desvalorização. Então, lembre-se disso. Quem exporta, a desvalorização é vantajoso. Para quem importa, é prejudicial. Tá bom? Então, qual deveria ser o valor do real em relação ao dólar? Essa é uma grande pergunta, né? Isso vai depender muito do cenário econômico. E o Banco Central acompanha isso. Então, eu queria agora fazer uma ressalva aqui para o livro de conhecimento, que eu falei que eu não ia somente ficar preso à correção da prova, mas também explicar algumas coisas. Como administrador, né, a gente precisa, às vezes, de entender isso, trabalhar, às vezes, numa empresa que tem relações internacionais. O Brasil é o seguinte, todo o país tem uma certa intervenção na moeda. Não existe nenhum país que não faça intervenção. Tem país que faz uma intervenção direta, tá? Esses países são aqueles em que o governo decreta o valor da moeda via decreto. Cara, ou a partir de amanhã a minha moeda vai valer tanto. Aí ele vai fazer isso de acordo com os interesses dele, né? Se ele quer valorizar a moeda dele, ele vai fazer por decreto. Se ele quer desvalorizar, ele vai fazer por decreto. Então, existem países que determinam a cotação da moeda por decreto e isso não é muito legal, porque esse país ele não é muito bem visto. É porque ele fica com risco maior, concorda? Você vai fazer negócio com aquele país, você vai ficar meio receoso. Isso, então, no mercado internacional não é muito bem visto, né? Nas transações. Mas existe país assim, então é aquele país mais complicado de você exportar, importar, porque você fica com receio. Pô, se amanhã o cara decreta, embora todos os países façam uma intervenção, mas aí eu vou chegar lá. Aí essa intervenção via decreto, ele vai fazer de acordo com o interesse dele. Se ele, às vezes o governo está precisando de importar remédio, entendeu? Aí ele pode valorizar a moeda dele para ficar um pouco mais barato, né? Às vezes está precisando de importações de máquinas, porque nem tudo o país consegue produzir. Tem coisas que nós somos obrigados a importar, não queira ou não. Então, somente aqui, nós temos aqui nosso país, né? Não é um país muito voltado para pesquisas, essas coisas. A gente acaba tendo que comprar remédios, maquinários, produtos de informática, né? Então, são coisas assim, aquela parte mais tecnológica, a gente acaba tendo que importar. Hoje, o nosso forte é a agricultura, que pode ser que no futuro seja valorizado, né? Porque a alimentação é a sobrevivência, mas você sabe que hoje não é tão valorizado, não é um produto que você trabalha intelectualmente com ele, correto? Então, a gente chama commodities, né? O Brasil ele é muito forte na parte de commodities, mas, né? Mas vou voltar então à história. E tem país que faz uma intervenção no dólar via mercado. Aí sim, entendeu? Porque via mercado, mesmo que o país tenha a intenção de valorizar ou desvalorizar a moeda, muitas vezes ele não é bem sucedido, mas pelo menos ele está fazendo via mercado, né? E como que é feito isso? Quando um país precisa desvalorizar, valorizar a sua moeda, ele inunda o mercado de dólar, porque quanto mais, menos valor tem, né? Tudo que tem de mais perde valor. Então, preciso de valorizar a minha moeda e desvalorizar o dólar. Então, vou inundar o mercado de dólar. Ele entra vendendo dólar. E aí faz com que o dólar caia. E da mesma forma, quando ele quer fazer o inverso, ele sai comprando dólar. Entendeu? E aí, às vezes funciona, às vezes não. Mas pelo menos ele está fazendo a intervenção via mercado. No passado, o Brasil, vamos dizer assim, antes do Plano Real, o Brasil ele era via decreto. Então, não era um país muito legal aí no comércio internacional. Eu falo que houve um divisor de águas na nossa economia, na nossa modernização, depois do Plano Real.
né? O Plano Real realmente foi um divisor de água, em que o país se tornou, né, um país mais confiável, uma moeda mais forte, né? Hoje está tendo alguns problemas, mas isso faz parte porque a gente é um país ainda que está em vias de desenvolvimento. Mas, enfim, quando lançou o Plano Real, lançou a moeda forte, renovamos, né? Aí extinguiu com a correção monetária, que era uma memória inflacionária, e aí a gente começou a ter uma certa maturidade financeira. Aí como que o Brasil passou da transição entre uma moeda que era definida por decreto para uma moeda hoje que deixa flutuar livremente no mercado, que isso é muito legal. O Brasil primeiro decretou na época, durante o governo do Fernando Henrique, né, em 94, 95, ele criou uma banda cambial. O que o governo fez? Ele deixou a moeda flutuar livremente, mas até um certo limite. Ele colocou um limite mínimo e um limite máximo. Ele falou, olha, que foi tipo um teste, né? Aliás, nós administradores, por isso que as coisas deram certo no Plano Real, porque eles fizeram a coisa que a gente, como administrador, aprende, que é fazer teste, né? A gente, quando vai fazer qualquer coisa, primeiro a gente testa, entendeu? E isso é legal, isso a gente aprende muito em administração. E eles fizeram isso. Primeiro eles vão fazer o teste, nós vamos passar para livre mercado, mas vamos testar antes. Eles criaram, então, a banda, né? Essa banda cambial funcionou assim. Vamos dar um exemplo, tá? Nós vamos deixar o real flutuar. Vamos pegar o exemplo aqui do exercício aqui, né? De 5,40 a 5,77. Ali a gente deixa o mercado trabalhar. Se extrapolar 5,77, nós vamos intervir. E se cair menos de 5,40, nós vamos intervir. Então, ele deixou primeiro um espaço para o mercado trabalhar. Foi testando, entendeu? Por quê? O que o governo quis? Ele ficou com medo também de deixar o mercado livremente, de real, criar uma max desvalorização, entendeu? Aí ele foi deixando. Quando as coisas foram vendo que ficava mais ou menos flutuando sempre naquele valorzinho, sempre, quando não tinha nenhum acontecimento, né? Ele ficava sempre... Aí ele começou a abandonar a banda cambial e hoje é o que nós estamos vendo aí, né? Agora, é óbvio, né, que se acontecer alguma coisa na nossa economia, se acontecer alguma coisa na nossa política, aí costuma o mercado ficar muito nervoso e tem aqueles picos, né, de desvalorização, mas também faz parte, certo? Gente, o que é taxa de câmbio? É uma taxa que expressa a relação de preços em moedas de diferentes países, é uma taxa usada em transações comerciais no comércio internacional, é uma cotação para transações comerciais em diferentes países, dá para confundir com cotação. É uma taxa de risco envolvida em transações comerciais? A resposta certa é aquela lá. É uma taxa que expressa a relação de preços entre moedas de diferentes países. Que taxa é isso? Tá? Então, a gente fala até PETAX. PETAX é uma taxa média que você transmite, que você informa em forma de cotação. Entendeu? Então, por exemplo, o mercado ele flutua o dia inteiro. O dólar vai para 5,42, 5,40, 5,39, 5,38, 5,43. É o dia inteiro. Se você ficar vendo, você vai ver o gráfico assim, ó. Aquilo vai mudando constantemente. No final do dia, o governo faz uma média dessas variações e informa a cotação do dia. Aí a taxa se transforma em cotação. É o que a gente chama também de PETAX, tá bom? Então, quando você ouvir a palavra PETAX, é a taxa média do dólar do que ele flutuou durante o dia. E que aí a gente fala assim, qual foi o dólar do dia 17 de outubro? Foi 5 e tanto. Né? Mas esse 5 e tanto aí foi a cotação do dia. É ele que você vai usar depois que você vai, por exemplo, fechar o contador, né? Quando ele for fechar a contabilidade, no dia 31 de outubro, ele vai pegar essa cotação. Qual foi o dólar? Então, porque às vezes, né, a contabilidade ele sempre fecha final de mês, né? Em cada final de mês. Aí ele vai pegar qual a cotação daquele dia 31 de outubro, né? É porque no dia 31 variou e no final do dia o governo pega a média e informa como a cotação do dia. Aí todos os agentes econômicos, todos os passivos e ativos atrelados à moeda estrangeira vai chegar até 31 de outubro com o balanço fechado em 31 de outubro. E assim, 30 de novembro, 31 de dezembro, né, quando fecha o balanço definitivo, né,
da empresa, tudo vai estar avaliado com dólar no dia 31 de dezembro. Então, se eu tenho uma dívida em dólar, mesmo que eu pague em fevereiro ou janeiro, ela vai estar avaliada no meu balanço até 31 de dezembro, com dólar no dia 31 de dezembro. Isso aí é o contador que faz. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Estão cansados? Mas, depois de ver o vídeo, vai ficar cansado. Vamos prosseguir, né, gente? Pessoal, a variação cambial, nós estamos nesse aqui. A variação cambial ocorre quando a paridade existente entre duas moedas sofre alteração em sua relação de valores. Isso ocorre principalmente por variação na Bolsa de Valores, nada a ver. Na Bolsa de Valores é ações, não tem nada a ver com dólar. Influência da oferta e da procura da moeda pela política monetária e política cambial. Troca sistemática de moedas entre os países. Nenhuma das respostas anteriores. Bom, gente, conforme eu falei, eu estou pensando nessa questão aqui no Brasil, né? O que faz o dólar variar? Eu já falei que é via mercado. Então, é pela influência da oferta e procura da moeda desenvolvida pela política monetária e política cambial. Entendeu? Por quê? Política monetária e política cambial. Então, ela varia via essa intervenção do governo, que eu já falei, que é via mercado. Entendeu? Ele vai... Eu não falei que o governo não faça intervenção. Faz. Tá? Todos os países, o governo tem esse interesse de fazer intervenção. Só que aqui no Brasil, né, graças a Deus, já é uma intervenção via mercado. E ele faz dependendo da política monetária dele. E a política cambial, conforme eu falei, às vezes o governo hoje tem interesse que o real valorize. Às vezes ele precisa de exportar, né? Ele precisa de melhorar a balança comercial, precisa de muita exportação, ele desvaloriza via política cambial. E monetária também, porque às vezes, né, o governo quer conter a inflação e a alta do dólar pode ocasionar a inflação. Aí entra naquela questão, não estou sendo coerente com aquilo que eu falei, não. Tá? Aquela hora que eu falei dos economistas, pode ser que uma alta do dólar cause inflação porque realmente pode elevar o preço. Aí o economista está certo, entendeu? Então, pode, aquilo que eu falei lá, mas não é uma coisa que é certa, entendeu? Então, às vezes, o governo fala assim, olha, não vamos agora valorizar a moeda, não, porque isso pode causar inflação. Porque eu falei que pode sim, só não falei que vai acontecer. É uma possibilidade. É isso que os economistas tentam falar. É uma probabilidade. Gente, o trigo subiu, então a probabilidade do pão vai subir. Entendeu? Para você comprar mais trigo, você vai precisar de mais reais. Né? Então, pode ser que o pão suba. Teoricamente, era o mais normal de acontecer, mas não quer dizer que vá acontecer. É isso que eu tentei falar naquele primeiro, entendeu? Mas então o governo também tenta evitar isso, porque ele sabe que um aumento ou uma desvalorização vai afetar também os preços internos e ele também está tentando, às vezes, combater a inflação. Então, diante desses interesses, inflação e política cambial, o governo faz as intervenções lá de acordo com o interesse do país. Joia? Gente, isso foi a prova, né? Eu vou parar a apresentação aqui. E eu queria que depois que as pessoas fossem assistir esse vídeo, né? A minha câmera, vocês sabem que não é boa, vocês já estão acostumados, né? Eu tenho um problema aqui, um defeito. Mas quando for assistir isso, eu queria deixar bem claro, por que a gente tem que aprender isso, né? É muito relacionado à economia, tá? Mas é porque a gente depois vai fazer cálculos, né, de variação cambial, vocês já estão fazendo, e nós vamos entrar em RED, que é os mecanismos de proteção que os administradores podem lançar mão para proteger a sua empresa dessas variações. Então, hoje, o sistema financeiro está avançando nisso aí. Então, criando produtos que possam minimizar. Ele não elimina risco, ele minimiza risco. Tá joia? E pode também, se for mal feito, causar um estrago muito grande nas finanças de uma empresa. Então, nós vamos estudar quais são os produtos financeiros, que a gente chama de derivativos, né? E que significa também proteção, RED, né? Que é baseado em derivativos, que deriva de um ativo, que a gente pode lançar mão para quando a gente está exposto ao câmbio, a gente poder minimizar essas flutuações, né? Então, nós vimos que nós temos 3 produtos principais, né? Porque o resto que foi criado, essa é a espinha dorsal. Esses 3 que eu vou falar é a espinha dorsal. Porque os outros foram criados
muito em cima desses três. Isso também eu vou falar na próxima aula. Mas seria o mercado futuro, contratos futuros. E o que seria o contrato futuro? Você fixa o dólar no futuro, então você já sabe que esse dólar vai ser aquele valor. Tem o contrato de swap, que você faz troca de indexadores, por exemplo, eu estou atrelado em dólar, mas quero estar atrelado em outro tipo de taxa. Você pode trocar por taxa de juros, taxa inflacionária, depende da negociação que você vai fazer lá. Então, é swap. Swap vem troca. E tem o contrato de opção, que é muito parecido com o contrato futuro, mas com uma cláusula de arrependimento, em que você, quando você vê que o dólar não está indo para a direção que você queria, você pode desistir do contrato, mas você tem que fazer um cálculo se é vantajoso para você desistir ou não. É isso que nós vamos aprender na nossa próxima aula. Tá certo? Bom, essa próxima aula, conforme eu falei, eu gravei numa quarta-feira, que era feriado em Ubá, e eu, por um esquecimento, eu acabei dando a aula. Eu notei que nenhum aluno entrava, né? Estava percebendo, poxa, os alunos não estão entrando e tal, e gravei a aula. Quando eu fui para a segunda parte, eu fiquei encucado, porque vocês são bem participativos. Pouca gente aqui deixa de assistir minha aula. Eu liguei para um aluno, o aluno falou, professor, é feriado. Aí eu olhei no calendário nosso, eu falei, nossa senhora, era feriado. Então, eu já dei uma aula, já deixei ela guardada. Se hoje tivesse participação dos alunos, eu não usaria essa aula, tá? Porque também não faz sentido. O aluno participou, então não faria sentido eu usar essa aula. E, inclusive, também, eu ainda estou também devendo uma aula para vocês, que eu prometo que eu vou pagar, óbvio, né? Eu sou até cobrado para isso, que foi o dia 28 de setembro, eu não esqueço, está na minha agenda, que eu perdi a conexão aqui com a internet na minha casa. Tive problema mesmo, foi só na minha casa, foi localizado, entendeu? O fio rebentou lá em cima. Hoje eu até troquei, já coloquei agora uma internet mais veloz, e aí creio que isso não possa, tomara que isso não aconteça de novo. E eu fiquei devendo. Quando eu gravei aquela aula, eu até pensei em usar para essa do dia 28, mas ela vai ficando muito atrasada e não vai dar certo. Então, como foi sábado letivo, vou usar essa aula e, posteriormente, eu vou fazer uma nova gravação para as aulas do dia 28, para a gente ficar certinho com vocês, né? E mostrar que nós estamos cumprindo com as cargas horárias, que a faculdade está fazendo o máximo, né? Para que vocês tenham todo o conteúdo, né? Através de nós, professores, a faculdade tem essa preocupação, né? De cumprir com a carga horária. Nós estamos aí no maior esforço, né? Para que vocês não percam o ano, e graças a Deus as coisas deram certo, né? Eu acho que vocês deveriam, assim, me perdoa aqui se eu estou falando até demais, né? Até ser grato a Deus, porque, né, você vê em outras instituições, eu acho que a federal não está nem funcionando, imagina você perder um ano, né? Então, a gente aí que está na privada, na iniciativa de faculdades privadas, tivemos essa aula. Né? Muitas vezes, muitas dificuldades, nós entendemos, muitas vezes vocês não tinham equipamento, os professores não tinham equipamento, aprendemos junto, mas eu acho que isso tudo é um desafio para nós, e nós, administradores, precisamos gostar de desafios. Eu fiquei muito estressado? Fiquei, não vou mentir. Né? Fiquei cansado, muitas vezes desanimado, mas aí eu levava por outro lado, eu pensava assim, não, gente, eu aprendi muita coisa. Hoje eu confesso que eu estou feliz pelo meu aprendizado. Hoje eu sei colocar vídeo no YouTube, eu não sabia nem o que era Zoom, eu não sabia o que era Meeting, eu não sabia apresentar aula, eu não sabia nada. Então, eu confesso, não que eu estou gostando de pandemia, longe disso, né? A gente sabe que está morrendo gente, a gente fica triste. Longe disso, tá? O que eu estou tentando falar é o seguinte, que eu evoluí profissionalmente, principalmente na parte tecnológica, eu evoluí e, inclusive, fiz com que a minha casa evoluísse tecnologicamente também, porque eu coloquei aqui, ó, fibra ótica, e comprei notebook, né? Não é um notebook bom porque veio com câmera problemática, eles ficaram de trocar para mim, mas, né, dei uma investida. Eu me lembro que o professor aí da faculdade, esqueci o nome dele, da Olancruz de Engenharia de Produção, o Arthur, falou assim, pelo amor de Deus, você vai precisar trocar o equipamento. Eu não estava conseguindo no início da aula, e ele olhou meu equipamento, ele olhou via remoto, olha que interessante, lá de Ubá ele olhou meu equipamento aqui em Cataguases.
E ele falou que eu não estava com equipamento legal. Eu achava que eu matava a pulga, cara, no meu notebook, entendeu? Mas você vê. Então, a gente vai aprendendo. E nós, administradores, gostamos de desafio. Gente, essa é a primeira parte da aula, tá? Espero que vocês assistam, espero que vocês curtam o vídeo aí. Fiquem com Deus, um bom final de semana. A segunda parte da aula, então, eu já vou postar. Ela já vai estar gravada. Então, se alguém ver essa primeira... Se bem que agora a pessoa não vai assistir porque só depois que a gente posta, né? Vai ter que fazer a conversão. Então, provavelmente, vocês vão assistir depois. Então, assistam essa primeira parte e depois vocês vão assistir uma outra parte que foi gravada em outro dia. Beleza? Fiquem com Deus, tá? E vamos em frente, vamos estudar. E muito obrigado aí.